Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Pois bem, e a partir de agora, então, nós vamos iniciar o nosso debate, agora que são 15 horas, e o nosso debate está relacionado com o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Portanto, todo dia 21 de março, esta data, ela, de alguma forma, ela é refletida, debatida, até porque tem aí a sua importância. E hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios para debatermos, portanto, este tema, nossa convidada, como também os nossos convidados, a doutora Ana Célia Barreto, ela que é professora universitária, membro da Comissão de Igualdade Racial da OAB-DF, pesquisadora pesquisadora do IDDT, que é a Igualdade, Diversidade, Democracia e Tributação, como também com o DECLEM. Ela que também é mestre em Direito e doutoranda, né, doutora Ana Célia? Seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o convite, uma honra também recebê-la, muito obrigado e seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito obrigado. Deixa eu também cumprimentar também aqui conosco o doutor Pedro Matei. Doutor Pedro, ele é advogado especializado em Direito Desportivo, vice-presidente da ANDD, que é o Laboratório de Pesquisa de Academia Nacional de Direito Desportivo, né, doutor Pedro? Também seja muito bem-vindo, boa tarde. Também é um prazer, uma honra também recebê-lo. Muito boa tarde. Muito obrigado, boa tarde a todos. Prazer é todo meu. Muito obrigado. Doutor Rafael Timóteo, advogado, mestre em Direito Internacional e Desportivo pela UNB, doutor Rafael. Também seja muito bem-vindo, também é uma honra recebê-lo e muito boa tarde para o senhor. Muito boa tarde a todos, é uma honra estar aqui com todo mundo. Também recebemos aqui nos estúdios o subsecretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial da Secretaria de Justiça e Cidadania do Governo do Distrito Federal, o doutor Juvenal Araújo. Né, doutor Juvenal, mais uma vez aqui nos nossos debates, é sempre um prazer, uma honra também tê-lo aqui nos estúdios da nossa emissora. Muito boa tarde para o senhor, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Walter, boa tarde a todos aí que nos ouvem e o prazer é meu estar de volta aqui a essa casa. Muito obrigado pela atenção e também pela gentileza. Pois bem, o assunto, com toda certeza, é um assunto que reflete praticamente no mundo todo. Focando aqui para o nosso país. País que não foi descoberto, porque quando os portugueses aqui chegaram, já tínhamos, portanto, aqui os povos indígenas ocupando, portanto, aqui esse espaço. Mas vamos lá. Desde 1500, portanto, a civilização de olho aqui no nosso continente. Quer dizer, tivemos, portanto, os anos que foram passando e, evidentemente, que nesse tempo todo sempre se lutou pela igualdade racial. Estamos aí praticamente há 525 anos enfrentando a desigualdade, acima de tudo, enfrentando também aí essa questão que, com toda certeza, inquieta, portanto, aí a nossa população, que é a discriminação racial. Então, a pergunta direta para os nossos convidados, começa com a senhora, viu, doutora Ana Célia. Existe racismo no Brasil? É até engraçado a gente estar aqui entre os colegas rindo dessa pergunta, mas infelizmente tem gente que acredita que não. Até mesmo porque existe uma ideia de que o racismo ele é só a violência corpo a corpo. Né? A questão da invisibilização do negro com relação a posicioná-lo socialmente é uma forma de racismo. Você tem empresas, uma grande quantidade de empresas que não contratam pessoas negras. Você ter que falar de cotas e pior, que a gente está tendo um movimento inverso. A gente está tendo que falar de cotas e tendo que falar das pessoas brancas que entram no lugar das cotas para negros. Agora todo mundo virou negro. Minha irmã fala, negro está na moda agora, né? Então, tudo isso é a prova de que a gente ainda está tendo que ter medidas políticas para poder estar discutindo uma pauta que não tem como a gente deixar para trás, né? E aí eu faço os parabéns, né, para um programa como esse está trazendo essa pauta, porque é justamente a comunicação, a gente está com os movimentos negros e toda essa pauta sendo discutida que fez com que políticas afirmativas pudessem ser discutidas. Então, existe o racismo? Infelizmente, sim. Mas primeiro a gente precisa definir o que é racismo. Defina para nós. Racismo é uma necessidade que as pessoas têm de fazer uma diferenciação
de uma sociedade, dentro de uma sociedade, de uma parte da população com base na cor da sua pele, né? Então você define a raça branca, a raça negra, né? E hoje nós conseguimos uma definição étnico-racial com base na pessoa negra ser considerada tanto os pretos, com base na pele, quanto mais retinta ser chamada de preta, ou entre os pardos também. Então, o negro inclui os pretos e pardos, né? E as políticas afirmativas entram para todos eles, mas a nossa maior dificuldade hoje no Brasil é definir quem é negro, né? E aí a gente tem que ver com relação à questão, a sua visão sobre aquilo, né? A sua vivência sobre a questão de ser negro. Então, quando a gente passa, por exemplo, por uma banca de heteroidentificação, a primeira pergunta que é feita é o seu fenótipo, é o que se vê. Se você vê que a pessoa é preta, é negra, você tem os traços negroides, né? A boca, o cabelo, tudo que já foi motivo de jocoso, de piada, né? E por esse motivo tem uma legislação que coíbe. E a sua vivência como pessoa negra. Então, quem já passou por uma banca de heteroidentificação deve ter ouvido, né, a pessoa perguntar: quando que você se declarou como negro? E aí, por que vem essa pergunta? Porque fica evidenciado que quem foi declarado como negro tem uma situação histórica de racismo para poder declarar, infelizmente. Então, você faz uma diferença, uma marginalização social de um grupo social com base na cor da pele. É isso que é o racismo, com base, né, na identificação de cada um, com base em doutrina, com base em vivência, né? E eu que vivo dando palestra sobre isso, a primeira pergunta que me fazem é: mas o que é racismo? O racismo, ele é o apartheid social, mas no Brasil de uma forma muito sutil, que é você deixar à margem pessoas que não são aceitas socialmente para estar naquele lugar. Então, quanto mais alto o cargo, menor a possibilidade de você estar vendo pessoas pretas ali. Você passa ali na presidência de vários locais, você não vê uma foto de uma pessoa negra ali. A senhora fala vários locais nas áreas do executivo, do legislativo, judiciário, todos eles. Quanto mais alto o cargo, e isso foi inclusive tema da minha dissertação de mestrado, quanto mais alto o cargo, menor a possibilidade de você ver uma pessoa negra. E aí isso é uma forma de racismo. Mas que está sendo, está tentando se reverter esse quadro a partir do momento que nós fizemos um ministério para tratar disso, que é o Ministério de Igualdade Racial. Nós temos uma secretaria para tratar disso, né? Por que nós temos uma secretaria? Porque a gente está vendo que o Estado diz que todos somos iguais, mas nós não vemos esse enquadramento social sendo efetivamente cumprido. Perfeito. Doutor Pedro, a mesma pergunta também para o senhor. Existe racismo no nosso país? Inegavelmente existe. Seria muito bom que a gente tivesse, hoje em 2025, tratando de uma realidade social onde o racismo não precisasse ser uma pauta necessária de discussão e de debate para que tivesse uma evolução social, porque lei existe, mas a lei para ser cumprida, a política pública para ser efetivada, ela precisa de muitas mãos, ela precisa de vontade, ela precisa de disposição, de tempo, e muitas das vezes nós vemos a lei funcionar apenas nos tribunais, quando problemas acontecem, e não políticas públicas efetivas para evitar, para conscientizar que a sociedade brasileira, de fato, enxergue o racismo como um crime, enxergue como uma prática que há de ser rechaçada, como uma prática que não deve ser feita, isso desde a mais tenra idade, desde a infância, que foi como eu fui educado dentro da minha casa. Meus pais sempre me deram a lição de que todos são iguais, as pessoas merecem ser tratadas da mesma forma. Infelizmente, em 2025, nós ainda vemos pessoas jovens, pessoas adultas, crianças, pessoas idosas, cometendo e praticando racismo no Brasil, que tenha na sua população, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, na sua grande maioria, composta por pessoas negras. Então, eu que venho da área do esporte, eu que me especializei nessa área, mesmo ainda dentro do esporte, a gente vê sim, né, um ambiente de contemplação social, de união, uma atividade onde une todos os povos, que deveria ser um ambiente de fraternidade. Mesmo ali, a gente ainda vê acontecer o racismo. Então, respondendo a sua pergunta, sim, infelizmente, no Brasil nós vemos o racismo acontecer dia sim e dia também. Doutor Rafael Timóteo, também encaminha essa pergunta também para o senhor e quero ouvi-lo a respeito dessa pergunta que não quer calar jamais, né? A gente luta para que, de alguma forma, a gente, de alguma maneira, obtenha a resposta diferente. Claro, temos que continuar persistindo, mas eu quero ouvir o senhor. Existe racismo no nosso país? Sim. Infelizmente, a resposta para essa pergunta é até óbvia, né? Inegavelmente, como o Pedro falou, a doutora Ana também comentou, existe sim o racismo.
E ele se manifesta de diversas formas, né? Tanto de uma forma mais velada, de fato, né? com base no racismo estrutural, que tem como base a exclusão de pessoas pretas, pessoas negras, né? Que contempla tanto pessoas pretas como pardas, de esferas de poder, esferas de decisão. Mas também, eu ouso dizer que aqui no Brasil, a exemplo de outros países com racismo mais ostensivo, a gente está diante de uma realidade de um racismo também ostensivo, na medida em que a maior parte da população que morre nas mãos de crimes no Brasil, seja através do próprio aparato estatal, é a população negra. Então, quando a gente para olhar esses dados e ver que grande parte dos jovens negros ainda são mortos com base em consequências dessa atitude, a gente vê que também no Brasil há um racismo, para além do velado, um racismo completamente ostensivo. Então, racismo, se a gente for aprofundar, né, na questão, a gente talvez possa até recorrer a Bourdieu como manifestação do poder e violência simbólico, né? Ele aborda muito essa questão. Então, quando a gente passa a abordar isso, entende que adveio de uma diferenciação entre raças, entre grupos socialmente descritos, né? Ou seja, o racismo é a partir de uma base social. Então, quando a gente tem isso como mente e entende que o racismo partiu do branco, né? do homem branco, vamos colocar nas palavras certas, a gente entende que essa diferenciação que foi feita com base na cor, com base na raça, é justamente uma manifestação de poder simbólico que foi utilizada para subjugar, desumanizar corpos pretos na sociedade. Então, o que a gente vê hoje, nessa modalidade mais moderna, né, do racismo, que também reflete no esporte, né, também rumando aqui para uma seara que eu sou mais afim, digamos assim, então a gente vê que há ainda bastante essa manifestação de poder e violência simbólico, mas de diversas formas e diversas manifestações. Doutor Juvenal, é evidente que eu já fiz essa pergunta para o senhor várias vezes, né? Das vezes que o senhor esteve aqui conosco, como também outros colegas também já formularam essa pergunta para o senhor, como também para os demais convidados aqui da mesa. Mas, enfim, existe racismo no nosso país, doutor Juvenal? Como todos falaram muito bem, né, Walter? Existe sim. Costumo dizer que ele fica mais evidente quando nós mostramos os poderes, né? Os tentáculos dos três poderes, igual você bem disse. Nós temos hoje no Legislativo, é evidente, né? Tão poucos vereadores, tão poucos deputados, tão poucos senadores negros e negras. E a dificuldade começa desde quando elas colocam o pleito, né? A dificuldade de conseguir patrocínios, de conseguir ajuda para a campanha, né? É desigual desde ali ao início, quando esse negro, essa negra pretende ali alçar a um cargo legislativo. Por isso nós temos tão poucos negros nesses espaços. No judiciário, né, nesta casa, nós só tivemos em toda a história judiciária do Brasil 2 negros no alto da pirâmide judiciária. Joaquim Barbosa aqui nessa casa do STF e Reis de Paula do Trabalho. Em toda a história da República nós não tivemos outros negros no alto da pirâmide do judiciário no Brasil. E no Executivo, quando nós temos muitos negros competentes e muitas negras competentes, geralmente colocamos esses negros e negras nos cargos ligados à igualdade racial. Se não existe racismo no Brasil, por que nós não temos um ministro da Saúde negro, uma ministra da Economia negra, um secretário estadual da Fazenda negro, uma secretária municipal de Economia negra, se não existe o racismo no Brasil? Então, o racismo ele é evidente na ausência de negros nesses espaços, né? E a única forma de eliminar o racismo, Walter, no Brasil, para mim, é através de políticas públicas. Não é tapinha nas costas, nem discurso bonito. E como que a gente organiza para que a política criada no município, né, vamos citar os municípios, como que eu faço com que eu tenha realmente no município criado uma política para enfrentar o racismo? Primeiro é que, através do Executivo, eu tenha um órgão organizado ali, seja uma secretaria, né, uma subsecretaria, um órgão que lide com a política de igualdade racial. Um outro espaço necessário é um conselho de igualdade racial, que você tem a sociedade civil junto a representantes de órgãos públicos em que faça um controle social. E além desses 2 órgãos, um outro organismo importante é que esses órgãos, junto ao Executivo,
tenha uma ligação com o governo federal através do Sistema Nacional de Igualdade Racial, que é o SINAPI. Nós temos mais de 5.570 municípios no Brasil. Nós só temos 170 e poucos que têm esses 3 tentáculos, essas 3 organizações, que dá 1% da federação. Aí está a resposta, se existe racismo no Brasil ou não. Existe, e é por falta, da sua grande maioria, da responsabilidade dos seus gestores, governadores e prefeitos, que ainda não criam políticas públicas para que a gente possa enfrentar o racismo. Porque o racismo nós temos ele tanto na questão da importância de implementar políticas da área da saúde. Nós negros somos afeitos a algumas doenças por causa da nossa etnia. Doença falciforme, diabetes mellitus, glaucoma, hipertensão arterial, por causa da nossa etnia africana. Então precisa de uma política efetiva para que, junto com a política nacional, possa trabalhar mecanismos tanto da qualificação profissional dos médicos, quanto na orientação à população sobre essas doenças. Na área da educação, né, temos a antiga Lei 10.639, a atual 11.645, que obriga as escolas a lecionarem sobre a história da África e a cultura afro-brasileira, que não é cumprida na sua totalidade por causa ali de uma discriminação, porque se falar de África, alguns professores acham que é falar de demônios, né? Que a gente chama de demonizações das religiões de matriz africana. Na área do transporte, tem como falar de transporte sem falar de mobilidade urbana periférica? Que é nessa periferia que a maioria mulheres negras tem dificuldade, que o número de ônibus são menores, horários são parcos, essa mulher tem que sair 2, 3 horas de casa antes para poder andar a pé, para conseguir um transporte, geralmente do asfalto para ir. Então não tem como discutir transporte sem falar de mobilidade urbana. Posso falar de segurança pública, né? Que é a busca da cultura de paz entre os poderes, né, policiais e também a comunidade, para que haja ali um ambiente de paz, de conhecimento. Enfim, Walter, existe racismo sim, e é importante que nós tenhamos políticas públicas implementadas para enfrentá-lo e eliminá-lo. Bom, unânime, então, a resposta, doutora Ana, e eu volto com a senhora, ou seja, tem aquela expressão que é bem usada aqui no nosso país, de que a educação vem do berço. Eu pergunto à senhora, o racismo também vem do berço? A minha mãe fala uma frase que ela é muito interessante. Quando o sino pequeno bate, o grande já bateu. Então, se uma criança ela faz um comportamento que reproduz uma atitude racista, ninguém nasce racista. A gente aprende, dependendo das visões sociais que a gente tem, né? A psicologia mostra que a gente, ao longo da vida, vai acumulando as nossas experiências sociais. Isso é o cérebro social. Então, se eu nunca vejo pessoas pretas como minha professora, eu nunca vejo a bonequinha preta, eu não vejo ela representada no livro didático. Ana Célia Silva, minha xará, fala isso em um livro muito interessante sobre a reformulação do livro didático. Se eu só vejo o negro ali como o bandido da foto, como a pessoa pobre que está na periferia, como a pessoa que ela está no lixão, eu vou reproduzir que aquela pessoa ela não pode fazer parte do meu ambiente social. Então, a criança não tem a boneca preta. Eu lembro na escola, quando um dia eu fui levar um bebezinho preto, aí já faz um tempo, e aí tinha o dia do brinquedo, eu fui levar uma boneca preta, ninguém queria brincar comigo, porque aquele boneco era feio. Era feio por quê? Porque as crianças não estão acostumadas a ver aquilo. Então, existe a reprodução trazida de casa e existe a manutenção dessa reprodução, porque a gente não costuma colocar em ambientes sociais a figura do negro como em ascensão. Eu não tenho médico preto no livro, eu não tenho presidente, eu tenho a figura assim, sempre à margem, né? Mas eu não tenho nenhuma figura de ascensão ali, eu não tenho nem o brinquedo, a boneca, a Barbie preta, né? Então, isso vem de berço, porque eu continuo reproduzindo uma questão social que vai se manifestando dentro da sociedade e ainda, como bem disse o nosso secretário, é a questão toda da Lei 10.639, que ela vem justamente para poder reparar isso. A Lei 10.639 é a obrigação de se falar de África nas escolas, porque o problema já está justamente aí. Eu reduzo todo o aparato de se falar de África em demonização, mais ainda ligada à religião de matriz africana. Então, as pessoas, a comunidade, eu que sempre faço palestras nas escolas, posso te dizer isso, as pessoas, a sociedade acha que toda vez que você vai trazer África, você vai falar de orixá. E automaticamente o orixá ele é ligado ao demônio.
porque eu precisei trazer isso lá atrás, eu precisava endemonizar para ter um salvador. O salvador era o branco, eu vou te salvar dos seus demônios, né? Então, se eu não tiver uma cultura a ser obrigatoriamente trabalhada na escola, eu vou continuar reproduzindo atos racistas, que vêm de berço, porque a criança ela vai ter uma visão dentro de casa, que não inclui pessoas negras, e ela vai entrar numa comunidade onde aquelas pessoas também não são vistas. Doutor Pedro, você fica à vontade, caso o senhor também queira entrar nesse tema, mas eu deixo para o senhor justamente a seguinte questão. O esporte, de alguma forma, é um instrumento, uma ferramenta, vamos colocar assim, que pode, de alguma maneira, fazer com que haja igualdade de raça, quer dizer, fazendo o nosso recorte aqui para o nosso país. Quer dizer, tivemos recentemente aí episódios extremamente lamentáveis, como se fosse um choque no país, tipo, mas isso está acontecendo quando aquele menino do Palmeiras, o Luiz, ele chorou diante das câmeras, indignado, portanto, com a situação. Quando ele foi perguntado o que ele achou do jogo, ele, mas vem cá, você viu o que fizeram comigo ali, a torcida, né, do Cerro Porteño, lá em Assunção, no Paraguai, logo que ele foi substituído. E aquele choro dele foi o choro de quase todo o nosso país. Eu digo quase todo porque temos racistas aqui que devem ter aplaudido realmente aquela situação. Enfim, mas como é que o senhor avalia o esporte nesse contexto que nós estamos aqui abordando sobre essa questão do preconceito racial? Perfeito. É uma pergunta abrangente, uma pergunta que cabem inúmeras respostas, mas comentando, antes de mais nada, o caso do Luigi, foi realmente lamentável você perceber que ele foi agredido verbalmente, sofreu racismo por conta de um torcedor do clube paraguaio, Cerro Porteño, saiu de campo indignado, nervoso, como costuma acontecer em casos de racismo no futebol. Atletas que sofrem racismo, eles se desesperam, choram, ficam indignados. É um acesso de raiva muito forte. Não foi assim com o Luigi, costuma ser com outros casos que eu já tive a oportunidade de verificar também. Acontece que houve uma falta de sensibilidade muito grande por parte do jornalista, que foi perguntar para ele. Talvez por protocolo da Conmebol, porque ele é obrigado a seguir aquela pauta, mas realmente tocou todo mundo. Deu para perceber a insensibilidade e a insensatez daquele repórter naquele momento. Mas falando do futebol, do esporte de maneira geral e o racismo dentro desses ambientes sociais, falando especificamente do futebol, o que eu vejo é que o futebol ele é a modalidade esportiva com maior adesão popular no nosso país. Inegavelmente, ele é a modalidade esportiva mais forte, mais praticada, mais assistida, mais consumida. Porque o futebol ele acessa todas as classes sociais. Toda a população brasileira assiste o futebol antes de qualquer outra modalidade, na minha visão. Então, quando você tem a oportunidade de ir para o estádio para assistir o futebol, você tem uma democratização do acesso ao futebol em determinados locais. Nós temos visto hoje também uma questão que é o do valor dos ingressos. Isso acaba mitigando o acesso à atividade esportiva, o acesso ao espetáculo esportivo. Mas quando nós percebemos que o futebol é a principal modalidade que capta a atenção da maior parte da nossa população, ali, no ambiente em que o futebol é praticado, nós vemos que a sociedade ela se integra. Temos atletas, temos juízes, temos os técnicos, a comissão técnica, o staff, os gandulas, as redes de televisão, todas as pessoas envolvidas naquele momento de ambiente para que a atividade aconteça. E fora do campo, nós temos a torcida. E a torcida, nós temos ali a sociedade, de maneira geral. Você não pode impedir uma pessoa de entrar, a não ser que ela tenha uma condenação por algum tipo de crime, algum tipo de infração dentro do ambiente esportivo. Só que isso não é fiscalizado e dificilmente acontece, apesar de já existirem algumas previsões legais nesse sentido. E dentro do estádio, você tem todos os tipos de pessoas com todos os tipos de educação. Então, tipos de comportamento dos mais variados acontecem ali. E acredito que todos vocês já tenham frequentado um estádio, principalmente de futebol, ou alguma arena de competição esportiva, ali
as pessoas se sentem como num momento de procissão. Você pode falar o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, você pode ter o comportamento que você quiser, porque ali você não vai ter, digamos assim, uma pena, uma recriminação ou algo do tipo. Então, pessoas que têm essa visão de que o negro é inferior, de que o negro merece críticas, de que o racismo é aceitável, que o racismo tem que ser praticado, no ambiente dos estádios, eles acabam fazendo isso porque acham que ali é uma terra sem lei. Só que não é. Deveria ter mais fiscalização, poderia ter mais visibilidade para esses tipos de ato. Infelizmente, você tem arenas no Brasil que são muito modernas, que tem muita tecnologia envolvida, que você tem ali sistemas de identificação da face das pessoas, você tem sistemas de identificação da digital das pessoas, onde a polícia pode reconhecê-las e apreendê-las rapidamente, só que na grande maioria dos estádios do Brasil não, porque o que nós vemos na TV é a Série A, que é o topo da cadeia do esporte de alto rendimento. Mas em praças como o Distrito Federal, por exemplo, nos interiores do Brasil, nos inúmeros municípios onde o futebol organizado é praticado, atos de racismo acontecem e ninguém fica sabendo. A não ser que a parte que sofreu a injúria, a parte que sofreu o crime, vá à delegacia, registre um boletim de ocorrência, o inquérito seja instaurado, a polícia investigue. A Justiça Desportiva também tem competência para julgar esse tipo de crime, porque tem previsão no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que é uma portaria editada pelo Ministério do Esporte em 2003 e renovada em 2006, atualizada. Só que, no meu sentir, as punições não são efetivas. Então aquelas pessoas não pensam duas vezes quando vão para os estádios e xingam que seja o árbitro. Como é comum no ambiente do futebol, infelizmente, essa é uma prática reiterada, é um costume. Mas quando o racismo acontece dentro de uma praça esportiva, seja um estádio, uma arena, independente da modalidade que se pratique, a sensação que eu tenho é que não há fiscalização e mesmo que haja, as punições elas não são efetivas. Então eles não pensam duas vezes antes de externar o que para eles é uma opinião, só que na verdade é um crime. E tem que ser penalizado e tem que ser punido da forma, né, democrática, dentro do devido processo legal, mas não pode deixar de ser punida. E a minha sensação é que nas arenas esportivas, nos ambientes de competição, isso não acontece. Doutor Timóteo, ainda nessa mesma linha, ainda sobre Cerro Porteño e o Paraguai. Claro, né, que a Conmebol foi cobrada para tomar uma atitude e tomou uma atitude, né? Uma atitude extremamente branda que foi criticada pela CBF, que também não mostrou muita firmeza também em cima, portanto, da questão. E como se não bastasse tudo isso, o próprio presidente, portanto, da Conmebol, loiro do olho azul, alguma coisa nesse sentido, me perdoe as demais pessoas, não estou aqui generalizando, pelo menos o presidente, portanto, da Conmebol, quando lhe foi perguntado, por conta justamente da movimentação do país, das equipes do país saírem da Conmebol, de disputas, aí ele justificou com um sorriso largo no rosto, sem nenhum time do Brasil disputando a Conmebol, seria como se fosse o Tarzan sem a Chita. Quer dizer, piorou mais ainda a situação, se é que ele quis fazer alguma graça, alguma coisa, enfim. E aí, onde é que está realmente a sensibilidade para que se vença essa discriminação racial no meio esportivo, quando deparamos, portanto, com a liderança desportiva com uma frase tão, assim, eu não digo infeliz, mas criminosa, como foi dita? Perfeito. Bom, essa temática enseja tanto debate, dá vontade de passar horas aqui comentando sobre isso. Mas, de fato, foi uma fala completamente para lá de infeliz, né, criminosa, uma fala odiosa, e que só reforça o que a gente tem verificado historicamente, sobretudo em competições organizadas pela Conmebol. Voltando, dando um passinho atrás e também retomando o assunto que o Pedro começou a falar, sobre as relações raciais e a correlação com o futebol, né? Tem-se uma noção do futebol, do esporte como um todo, né? Mas o futebol como um ramo axiologicamente democrático. O que eu quero dizer com isso? Tem-se uma noção geral de que o esporte é um ramo capaz de congregar as diferentes pessoas, os diferentes status, né, entre aspas, sociais e etc.
Mas o que a gente verifica, até pela própria nuance da justiça desportiva, que tem a sua autonomia, é que criou-se um senso de como se fosse uma bolha, né? Botando em palavras mais gerais. Como se o esporte, mais especificamente o futebol, fosse algo protegido de debates, problematizações sociais que a gente enfrenta diariamente. Então, a partir desse conceito, né, de proteção do futebol, até configurado pela própria autonomia da justiça desportiva, a gente vê que, tanto no Brasil quanto internacionalmente, essas manifestações racistas, né, são basicamente reproduções do que a gente vê na própria sociedade. É a sociedade escancarando que o futebol não está apartado do mundo real, né, digamos assim. Então, quando a gente vê uma fala como o presidente da Conmebol falou em termos completamente irresponsáveis, né, digamos assim também, a gente vê um retrato fiel de uma reprodução de uma falta de noção, uma falta de conhecimento, para além da ignorância, mas também de uma forma intencional, discriminatória. É muito difícil sempre a gente balizar, foi uma fala só infeliz, ele não quis dizer isso, ou então, não, ele teve mesmo a intenção. Fato é um ser humano, né, digamos assim, e que está na posição que ele ocupa, o cargo e as falas que ele reproduz a partir dessa posição dele são praticamente desassociáveis, né, do cargo que ele ocupa. Então, quando um presidente faz uma fala dessa, é como se fosse a própria Conmebol reproduzindo esse tipo de comportamento, né? Ele não se dissocia do seu cargo. Então, quando a gente passa a observar essa manifestação do racismo, sobretudo em competições aqui sul-americanas, a gente passa a analisar a cultura, a formação cultural dos povos sul-americanos, né? Ao meu ver, deveria ser bem diferente, sobretudo pela origem étnica que foi formada na América Latina. Mas não é assim que se vê por diversos fatores, né? Embranquecimento da população, tanto no Brasil que houve isso, a Argentina talvez seja o caso mais notável em que ocorreu esse fenômeno, mas essa reprodução cultural é consubstanciada também na própria legislação desses países. Então, quando a gente vê manifestações racistas em países como o Paraguai, por exemplo, que foi o caso do Luigi, a gente percebe que em países em que o racismo não é tipificado como crime, mas como mera contravenção, a exemplo de outros países da América Latina, para além do Paraguai também, a gente percebe que as pessoas sentem um senso de impunidade, sentem que elas podem reproduzir o que for, exemplo do que o Pedro falou, e passarão impunes. É muito complicado analisar essa questão para além do aspecto de desassociação do que a sociedade está reproduzindo nessas esferas esportivas da própria sociedade como um todo, né, das próprias tensões sociais. Então, foi com certeza uma fala completamente descabida, reflete muito comportamento, sobretudo de muitos países, né, da América Latina, consubstanciada na própria legislação desses países, né, atinente à prática desportiva, e a gente vê que extrapola o estádio de futebol. O Globo Esporte, no ano anterior à pandemia, salvo engano, fez um levantamento de onde ocorriam os principais locais em que ocorriam os atos discriminatórios no futebol, né, no esporte como geral. E mais de 80% eram justamente nos estádios e arenas esportivas, né? É um âmbito em que as pessoas têm se sentido mais livres, né, digamos assim, para falar. Mas, por exemplo, quando a gente se depara com uma fala do presidente da Conmebol, que foi completamente fora, foi um âmbito completamente institucional e profissional, a gente vê que a seara desportiva, a praça desportiva é apenas um reflexo do que as pessoas já sentem, já pensam para além do esporte. Então, concluindo essa questão, é uma questão completamente repugnável, né, a fala dele, mas não espanta, infelizmente, quando a gente olha para o histórico aqui, sobretudo na América Latina. A gente falando de amplitude, né, onde tem muita gente e acontece realmente esse tipo de situação, ou seja, atos covardes como esse do qual nós estamos aqui abordando, em relação à questão da discriminação racial, doutor Juvenal. Se tivemos o Carnaval recentemente, a impressão que se tem é que no Carnaval ergue-se uma bandeira branca. Todos somos iguais durante o Carnaval, principalmente nas áreas onde é mais visível o evento, o mundo todo acompanha. Então, é uma irmandade aparente assim, impressionante. Quer dizer, bandeira branca erguida. Terminou o Carnaval, quer
Quer dizer, salve-se quem puder. Voltamos, portanto, à nossa realidade, ou seja, voltamos, portanto, a ser intolerante, portanto, com essa questão racial. É uma impressão falsa ou isso de fato acontece? Parece que no carnaval todos somos iguais, pessoas pretas, pessoas brancas, não existe nas escolas, não estou criticando as escolas de forma alguma, mas a sensação que a gente tem é essa de que no Brasil não existe racismo durante o carnaval. Existe, doutor Juvenal? Carnaval é uma dos momentos em que há mais casos de racismo no Brasil, em que algumas pessoas se pintam de preto e se dizem ali vestidas de nega maluca. Se pintam de preto para colocar-se como negros e com o nome de nega maluca. Isso é racismo. Várias pessoas se pintam de preto para pular o carnaval. O racismo durante o carnaval, Walter, ele é latente. No carnaval, parece que é igual às redes sociais, né? Muitos acham que ali não tem crime. Infelizmente, nós negros vivemos o racismo todos os dias, né? Os 365 dias do ano. Nós aqui no Distrito Federal, né? A secretária Marcela, desde 2019, nós temos uma campanha, Secretaria de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, juntos a gente faz uma campanha de combate ao racismo no carnaval, para que a gente possa ali conscientizar a população de que o racismo é crime, né? Não é brincadeira, não é bullying, o racismo é crime. Ele tem que ser punido, né? E ele tem que ser identificado. Para nós é muito importante que a população ela entenda, né, primeiro o que é o racismo, né, como foi muito bem falado aqui. E essa dificuldade de entendimento de quando você fala sobre racismo, muitos identificam como mimimi, como algo pejorativo, como se fosse algo ligado a alguma questão política. Só que o racismo ele dói, o racismo ele é cruel em nós negros, né? A pessoa que sofre o racismo, ela sente na pele ali. E nós, infelizmente, desde quando nós nascemos, desde quando a gente começa a ir para as escolas, a gente já sente na pele isso, principalmente quando falo que o nosso cabelo cresce é cabelo ruim. O belo e o bonito não está em nós negros. Ô Walter, nós estamos, parece que a nossa luta e as políticas de combate ao racismo tem muito tempo. Não, nós só temos 137 anos da chamada abolição da escravatura, mas uma abolição que no dia seguinte nós saímos sem direitos, mulheres e homens trabalharam sem direito a recursos para que começasse uma nova vida, e até hoje nós lutamos contra a escravização. Então o racismo ele é muito cruel. Nós somos 54% da população brasileira. Aqui no DF, Walter, nós somos 58% da população. Eu até conversava com os colegas, muita gente de fora acha que o Distrito Federal é só o plano piloto, é só a esplanada dos ministérios, e nós temos o Sol Nascente, que era a primeira, voltou a ser a segunda maior favela da América Latina, né? E nós temos isso muito arraigado aqui no Distrito Federal. A importância de que nós falemos de racismo, da importância de que as pessoas primeiro conheçam e saibam o que é o racismo, para que nós possamos juntos enfrentá-la. Hoje de manhã eu estava numa escola, hoje é o dia, né, internacional da luta pela eliminação da discriminação racial. Então hoje de manhã nós estávamos em algumas escolas da Ceilândia falando sobre a importância do racismo. Então crianças de 6 a 10 anos, quando eu perguntei se eles sabiam o que era o racismo, e eu achava que muitos não sabiam, todos sabiam. E eu perguntava, então me fala o que é o racismo. E muitos deles falando, não, é quando chamo meu amigo de macaco. É quando eu falo que a minha amiga, o cabelo dela é feio. Então você vê que as crianças sentem isso. Eu falo de meninos de 6 anos, ó, na Ceilândia. Então essa questão de nós falarmos do racismo, ela é importante que seja falada todos os dias. A conscientização e a necessidade. E Walter, não é só eu, negro, que tem que falar sobre o racismo, né? Essa luta ela não é só minha. Essa luta é de todos nós, independente da cor da pele. A conscientização de que a minha cor da pele indifere do meu intelecto, do meu raciocínio, da minha capacidade de pensar.
Não podemos deixar que ainda na sociedade tenham pessoas que ainda acham que nós somos inferiores a pessoas da pele mais clara por causa da nossa cor da pele. O racismo ele é pela cor da pele, Walter. Eu posso ter o cargo que for, eu posso ter o salário que for alto, mas se eu tiver de bermuda, camisa e chinelo, eu serei o mesmo negro que será ali praticado o racismo e eu serei o mesmo negro que eles acharão, os racistas acharão que eu sou inferior àquele da pele mais clara. A importância de nós conscientizarmos não negros ela é muito importante, porque sem conscientizá-los e mostrar a necessidade de nós eliminarmos o racismo, nós não vamos avançar. E eu repito a questão das políticas públicas, Walter. Se nós não começarmos a fazer com que os gestores públicos e que o negro esteja nesses locais de poder, nesses locais de decisão, porque o negro sabe aonde dói. O negro sabe aonde ali na casa dele, na questão da economia, em que a maioria, quem gera a economia no Brasil, Walter, são mulheres e homens negros. A maioria mulheres, aquelas que vendem o seu cosmético, aquela que vende ali o seu artesanato, que nós chamamos de afroempreendedores, que geram por ano mais de R$1 trilhão. São esses pequenos empreendedores que geram a economia. Mas são esses pequenos empreendedores negros e negras que mais têm dificuldade e acesso ao crédito, para que possam ali renovar o seu estoque ou continuar gerando a economia. Se nós não vermos a necessidade de criarmos políticas públicas efetivas para que esses negros eles continuem ajudando o Brasil e que continuem lutando para que chegue a política pública nele, nós vamos continuar enxugando gelo. Somos a maioria da população brasileira, maioria populacional, mas ainda somos uma minoria política, né? E essa conscientização não tem que partir só de nós negros, né? Nós tem que partir de todos, porque nós estamos falando de humanos, nós estamos falando de pessoas, e essa famigerada igualdade ainda no Brasil é uma utopia. E cabe a nós que estamos aqui na mesa discutindo, e a todos que estão nos ouvindo e a todos os brasileiros, a começar a pensar dessa necessidade. A importância de falar sobre isso como não sendo mimimi ou algo vitimista. É algo necessário para que o Brasil realmente ele possa avançar e ser um país mais igual. Doutora Ana Célia, claro que a primeira pergunta aqui foi se existe racismo no Brasil e foi unânime o grito de que sim, existe. A senhora conhece alguma pesquisa feita aqui no nosso país em que a pergunta seria essa: por que você é racista? Para a gente conhecer realmente a fundo a resposta dessas pessoas e, de alguma forma, quem sabe, né, trabalhar em cima de políticas públicas, quem sabe compreender por que essas pessoas são assim e, de alguma maneira, desenvolver algum tipo de trabalho. A senhora conhece alguma pesquisa que teve esse tipo de indagação? É muito difícil esse tipo de indagação porque nós já tivemos algumas pesquisas científicas, artigos científicos escritos nesse sentido. Então, quando se pergunta, existe racismo no Brasil? Sim, igual unanimamente. Você é racista? Não. Então, eu tenho que acreditar que nós temos um país de racismo sem racistas. E aí, a partir desse momento, começaram a analisar exatamente como todos aqui já explanaram muito bem. A necessidade das políticas públicas para poder fazer com que esse reconhecimento passe a ser feito, para que a partir daí a gente possa reparar. Porque, veja, se eu falo que eu não sou racista, se eu não reconheço que eu sou racista, eu não estou reconhecendo que eu estou tendo práticas que apartam socialmente e que reproduzem o racismo. Ora, se isso não está acontecendo, eu não tenho nada a reparar. Então, eu não preciso das ações afirmativas, eu não preciso de absolutamente nada. Se eu tenho pessoas que se consideram negras para aproveitar da questão das cotas raciais, eu estou entendendo que essas pessoas não sabem a finalidade das cotas, né? Então, existe o pardo de pele clara e o pardo de pele mais escura. Todos são considerados negros, porque o negro é o preto e pardo. Mas eu preciso da consciência daquele de pele clara de que ele não é apartado socialmente como uma pessoa de pele mais escura. Então, é para essa pessoa a política afirmativa, a ação afirmativa. Então, eu preciso desse reconhecimento. Essa pergunta já foi feita em artigos científicos, mas eu preciso desse reconhecimento individual para que haja o apoio
as políticas públicas, para que essas políticas públicas possam avançar. Então, o reconhecimento do ato racista não é, automaticamente eu sei que a pessoa pensa, não, mas eu nunca xinguei ninguém, eu nunca chamei pessoa de preta, eu tenho meu amigo preto, eu tenho meu cachorro preto, eu tenho meu disco preto, né? Mas, quando eu vou aproveitar aquela pessoa para estar comigo num cargo de liderança, eu não vou chamá-la. Quando eu vou chamá-la para uma entrevista, eu não vou chamá-la. Quando eu vou chamá-la para presidir um ato, eu não vou chamá-la. Eu nem sei se aquela pessoa tem a graduação, ela tem mesmo. Igual, infelizmente, né, uma representante da política falou, eu não chamo pessoas negras porque não tem a qualificação. Automaticamente, logo depois, apareceram mais de 1000 currículos com mais qualificação até mesmo que ela. Então, se eu não sei desse reconhecimento individual das pessoas não negras, eu vou continuar reproduzindo uma atitude racista que faz com que todas essas políticas públicas sejam invisibilizadas, né? Ou até mesmo não efetivas. Doutor Pedro, quer dizer, na área do esporte, existe algum tipo de trabalho entre os atletas nesse sentido? Ou seja, nessa questão, portanto, aí da discriminação, do preconceito, é um trabalho para mostrar que existe a igualdade, sim. Até mesmo para que eles também, de alguma forma, aqueles que têm aí a tendência, ou que são mesmo, de fato, racistas, que possam, de alguma maneira, enfim, ir mudando o seu jeito de pensar e, quem sabe, também respeitando o adversário, porque a gente acompanha muito aí, a gente fala lá do Cerro Porteño, mas aqui no Brasil também isso acontece constantemente, diariamente, não é lá só no Paraguai, não. Aqui a gente vê com muita veemência realmente esse tipo de situação, e o que a gente, de certa forma, não vê é justamente uma atitude mais contundente por parte aí dos dirigentes, no sentido de conversarem, eu não digo punir, mas pelo menos, de alguma forma, fazer com que a pessoa sinta que aquilo que ela fez é passível, sim, de alguma forma, de uma reprimenda, alguma coisa nesse sentido. Como é que o senhor avalia isso? Walter, ótima pergunta. Esse era o tipo de pergunta que eu me preparei para responder aqui nesse programa. A gente nem combinou, né? Perfeitamente, sem combinar, mas eu imaginei que ela viria e eu tenho algumas informações interessantes a respeito disso. Eu vejo que o combate ao racismo e a conscientização da sociedade civil brasileira, principalmente, para que o racismo seja cada vez mais mitigado e casos diminuam, a evolução social ela depende da educação. E a educação ela não ocorre só nas escolas. A educação ela ocorre em todos os centros sociais, todos os locais onde nós temos ali algum tipo de atividade social, é como eu vejo. E o Brasil, infelizmente, ainda tem muito a evoluir socialmente. Nós ainda não chegamos naquele estado de bem-estar social. A nossa sociedade ela é conflituosa, a nossa sociedade ela é impactante, a nossa sociedade, ela por natureza é divergente, dada tantas raízes que vieram para o Brasil e construíram a nossa sociedade. Eu não sei te dizer se dentro dos clubes de futebol ou dentro do ambiente das federações esportivas ou propriamente das confederações, se existem programas efetivos de educação para combate ao racismo, para conscientizar desde cedo os jovens atletas de que o racismo é crime, de que o racismo não é permitido, não deve ser permitido. Eu sinceramente não sei te dizer se existe isso no clube, por isso, dessa forma eu me posiciono. Entretanto, eu gostaria de citar aqui, existe um movimento social, uma associação chamada Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Ele é liderado pelo Marcelo Carvalho, que é uma pessoa que eu já tive a oportunidade de estar junto, de assistir palestras suas em congressos de direito desportivo, até no próprio Congresso Nacional e audiências públicas que ele já participou, eu já assisti, eu consumo o conteúdo que ele produz. E desde o ano de 2014 ele vem produzindo relatórios de casos de racismo no futebol especificamente. Então, esses relatórios eles são feitos com base em dados coletados pelas prefeituras, dados coletados pelos estados, dados coletados pelas federações esportivas, dados coletados pela própria sociedade. Ele é muito amplo e a base de dados dele é coletada de forma diversa, né, de forma bastante amplificada. Além disso, a própria academia, e como muito bem disse o Dr. Juvenal, o racismo ele
começa a mudar a partir da efetivação de políticas públicas, e é assim que eu também enxergo. Entretanto, para que políticas públicas aconteçam, é preciso que haja produção acadêmica, como a doutora Ana Célia se dedicou, mestre e doutoranda nesse momento, nesse assunto. O próprio Rafael tem uma pesquisa de mestrado no UNB que trata de direito esportivo com foco na discriminação racial. E existem hoje produções acadêmicas crescendo, pessoas pesquisando, pessoas trazendo dados, pessoas tirando conclusões a respeito do racismo dentro do ambiente do futebol. Isso é salutar. Melhor do que isso, do que não houvesse. É uma maneira da sociedade civil, de uma maneira geral, ter aonde pesquisar. Eu acabei de mostrar aqui para a doutora Ana Célia um artigo que eu estava lendo, que foi produzido por quatro mestrandos, da Universidade Federal de Minas Gerais, onde eles pesquisaram os racismos nas legislações das federações de futebol sul-americanas e análise dos códigos de ética e os regulamentos das primeiras divisões masculinas. É um recorte muito específico. É um recorte onde acontece o alto rendimento esportivo, principalmente do futebol. E eles puderam observar que algumas federações, nos seus regulamentos, nos seus códigos de ética, já trazem previsões, disposições a respeito de combate ao racismo. Mas, infelizmente, é a menor parte. A proporção é muito pequena das federações esportivas de futebol que se preocupam em trazer disposições em seus regulamentos e códigos de ética a respeito do combate ao racismo. A grande maioria não tem. Eu não sei dizer agora quais são efetivamente, é um artigo extenso, eu li apenas o resumo e a parte introdutória, mas eu sei que hoje existe sim dentro do ambiente científico e acadêmico pessoas dedicadas a estudar sobre o racismo, e temos aqui o Rafael Timóteo, que é um exemplo disso, a doutora Ana Célia também, e no Poder Executivo do âmbito distrital, o doutor Juvenal, que se preocupa efetivamente de executar as políticas públicas sobre racismo de uma maneira geral, não apenas no esporte. Mas eu vejo que dentro do esporte, principalmente pela parte científica e acadêmica, tem crescido a base de dados a respeito de combate à discriminação racial dentro do futebol e dentro do esporte de uma maneira geral. Seria muito bom que os clubes se preocupassem com isso, seria muito bom que as federações se preocupassem com isso, desde as categorias mais baixas, desde a categoria infantil, que esses atletas tivessem pelo menos uma palestra como o Dr. Juvenal deu hoje numa escola da Ceilândia, tratando da importância para meninos negros, pardos e aqueles da pele branca, que o racismo ele não é aceito, que o racismo ele deve ser combatido, que o racismo é crime, assim como todos os outros crimes tipificados no Código Penal e nas legislações extravagantes. Dentro desse conceito, que o doutor Pedro traçou, o doutor Rafael, quer dizer, numa competição internacional, Copa do Mundo, Olimpíadas, eventos mundiais, onde atletas de quase representantes do mundo estão ali, naquela ansiedade para participarem, só que eles chegam bem antes do início da competição. Caberia uma iniciativa, eu não digo uma imposição, uma iniciativa do país que está sediando, chamar para si essa discussão sobre a questão racial e promover dentro também daquele evento palestras, congressos, enfim, com transmissão para o mundo, quem quisesse realmente acompanhar, para os atletas também, de alguma forma, alcançando também esse debate. Quer dizer, dentro desse conceito, caberia uma iniciativa como essa, doutor Rafael? Com certeza caberia, Todas as medidas que são tomadas no sentido de ampliar a conscientização, ampliar essa noção de que existe sim o racismo e que ele precisa ser combatido, que ele precisa ser veementemente verificado e vigiado, porque não é só combater um caso específico, mas é uma atitude que está perene, está constantemente envolvendo, sobretudo, a população negra. Para além disso, a gente já verifica em competições internacionais, no âmbito da FIFA, até da própria Conmebol, há campanhas de combate ao racismo. A gente tem a própria FIFA, no seu regulamento, tem um protocolo, ela introduziu um novo protocolo global antirracista,
que prevê a paralisação de partidas, a manifestação no próprio estádio, no telão, quando é o caso, e de amplo acesso a todos os espectadores para que cesse a prática racista quando ela estiver acontecendo no âmbito desportivo. Para além disso, é previsto também que os árbitros possam encerrar a partida e designar a derrota para aquela equipe cujos torcedores foram os responsáveis pelos atos racistas, né? E quando a gente pensa nessa seara, é muito interessante a gente pensar nisso. Por quê? Agora a gente vai entrar um pouquinho na parte do direito internacional, transnacional. Porque a FIFA, por exemplo, como uma entidade máxima do futebol, ela tem o seu regramento, né, global, como a principal entidade. Mas a FIFA não tem o condão de modificar as legislações dos países, né, que a compõem. Então, digamos que ela vai sediar uma competição como a Copa do Mundo, determinado país que não prevê na sua legislação o crime de racismo. Ou, por exemplo, como foi no Catar, né? Teve a Copa do Mundo e aí já entrando na parte de homofobia, enfim. A legislação no Catar é muito precária nesse sentido. E aí a gente tem um conflito entre a norma estatal, que é de um Estado, um país soberano, e a norma desportiva, né? Da FIFA, por exemplo, como ente internacional, transnacional. E aí como é que fica essa correlação? O que a gente tem aqui, no momento, né, durante a ocorrência da competição, fica valendo a norma da FIFA, por exemplo, né, em relação às competições esportivas. Isso valeria também para a competição da Conmebol, enfim, etc. Mas o que a gente tem, já trazendo também essa perspectiva de direito comparado, é que nas legislações desportivas, tanto da FIFA como da Conmebol, a própria CBF, a gente tem previsões no estatuto, como o próprio Dr. Pedro já adiantou, felizmente, previsão de coibição de atos discriminatórios na seara esportiva. No entanto, quando a gente passa a observar o que está preconizado, por exemplo, no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, né, no artigo 243, lá, a gente vê a previsão de coibição desse tipo de prática, mas a gente vê também a possibilidade de adoção de punição esportiva para esse tipo de situação. E é um outro debate super interessante, ao meu ver, é uma opinião já pessoal, porque o que a gente tem verificado em competições, por exemplo, da Conmebol, que é o mais perto da gente, né, mas no âmbito nacional também, é que as punições são, via de regra, de cunho pecuniário. Então, essas punições pecuniárias normalmente não conseguem atingir o seu fim por si mesmo. Então é como se, por exemplo, no caso do Cerro Porteño, o torcedor comete um ato racista, e a própria Conmebol, que é a entidade responsável por aquela competição, vai lá e pune o clube, sei lá, $50 mil, $100 mil. Isso não reflete absolutamente nada, o torcedor continua impune. Quando ele é identificado, ele já é impune, quem dirá quando ele não é identificado. No caso do Luigi, né, do Palmeiras, o torcedor estava inclusive com o filho no colo enquanto ele proferia os atos racistas. Então, já retomando a pergunta que foi feita até para a doutora Ana, né, de onde vem o racismo, vem de berço, esse é um exemplo claríssimo de como uma prática ali no âmbito do esporte, mas reflete numa criança, né? Ela está no colo do pai, está vendo o pai praticar atos racistas e vendo o pai imitando um macaco, por exemplo. Então, quando a gente passa a analisar a própria legislação da Conmebol esportiva, apesar de ter uma previsão de coibição, de discriminação, ela só prevê a punição pecuniária. O Código Brasileiro é o que mais se aprofunda, né, nessa questão e prevê a punição de fato esportivo. A FIFA recentemente adotou essa punição esportiva como uma possibilidade também de punição. Então, para mim, a resolução dessa situação passa muito por punições esportivas. A gente pode aprofundar mais nessa temática. Vamos aprofundar sim. Eu peço licença. Primeira hora já venceu, viu, doutora Ana? Passa rápido. Eu peço licença, nós vamos para o intervalo, voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, entrando já na segunda hora do nosso debate, hoje o Justiça na Tarde, claro, né, abordando sobre o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, buscando também aqui a nossa realidade. Hoje conosco neste debate a doutora Ana Célia Barreto, que é a professora universitária, membro da Comissão de Igualdade Racial da OAB-DF,
pesquisadora, portanto, do IDDT, que é Igualdade, Diversidade, Democracia e Tributação, como também mestre em Direito e doutoranda. Também conosco o Dr. Pedro Matei, advogado especializado no direito desportivo, vice-presidente do Laboratório de Pesquisa da Academia Nacional de Direito Desportivo, como também o Dr. Rafael Timóteo, que é advogado, mestre em Direito Internacional e Desportivo pela UNB. Também conosco o Dr. Juvenal Araújo, ele que foi secretário nacional da Igualdade Racial na esfera federal, atualmente é subsecretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial da Secretaria de Justiça e Cidadania, portanto, aqui da nossa capital federal. Eu volto justamente com o senhor, doutor Juvenal, mas só perguntando, o senhor concluiu, antes, eu acabei dando 30 segundos para o senhor concluiu o raciocínio? Sim, era basicamente isso, era no sentido de punição. Daqui a pouco a gente roda e volta para o senhor. Mas vamos lá, doutor Juvenal, o senhor com experiência nesse assunto que estamos abordando, experiência a nível de Brasil, experiência a nível também, portanto, aqui de Distrito Federal, enfim, e se fala muito das políticas públicas. As políticas públicas, uma vez empregadas, aplicadas, portanto, nessa área da qual nós estamos aqui abordando, elas têm surtido efeito? Elas, de alguma forma, têm os seus objetivos alcançados? Como é que isso pode nos ajudar também a entender esse ponto? Volto até cito um exemplo que aconteceu nessa semana, né? Um dos passos, né, é importante, eu falei um pouco sobre saúde, né, da população negra, que às vezes a gente não se discute muito essa importância, né? Aqui no Distrito Federal, nós recebemos essa semana, né, a secretária de Justiça, Marcela Passamani, junto conosco, recebeu uma comitiva da Espanha, de um projeto em que nós colocamos, né, para que pudesse ser ali tanto analisado quanto também que pudesse concorrer ao fundo da Espanha para políticas de afrodescendentes, né? E nós fomos selecionados 200 mil euros que a gente vai começar a executar agora em julho. Como eu disse, nós temos algumas doenças afeitas a nós negros, né? A doença falciforme, que é a mais preponderante aqui no Brasil, é a má formação dos glóbulos vermelhos. Essa má formação faz com que esses glóbulos fiquem em forma de uma foice, né? Por isso, doença falciforme. Essa má formação dos glóbulos faz com que esses glóbulos vermelhos se rompam, criando uma anemia, que muitos chamam de anemia falciforme, que é afeita a nós negros por causa da nossa etnia africana. E como ela é detectada através do teste do pezinho, e muitas mulheres negras mesmo não sabem disso. Mas elas essa não doença sabem porque não deixam que elas saibam. Falta informação. A doença falciforme, por não termos uma atualização dos estudos médicos, faz com que ela seja subnotificada, dado como um outro tipo de doença sanguínea. Então, muitos negros e negras morrem, falecem de doença falciforme, mas subnotificado porque não há uma atualização. Então, esse projeto, que agora vieram, né, nessa última fase agora para nos falar quando que nós devemos começar, um prazo de 2 anos, ele se dará através de alguns eixos. Nós vamos criar um aplicativo em que esses 58% da população da EF elas vão ali adicionar, né, se adicionar no aplicativo, ela terá um georreferenciamento para que aonde ela mora. A pessoa mora no Gama, então ali vai aparecer onde é a atenção primária, onde tem um médico da família que vai atendê-lo ali conforme essa doença. Eu estou falando doença falciforme, né, mas é doença falciforme. Nós somos mais afeitos a ter diabetes mellitus, glaucoma, hipertensão arterial. Então, essa população ela vai ter acesso ao georreferenciamento para que ela possa ali se direcionar ao atendimento médico. Nós teremos um seminário internacional com médicos, estudiosos, pesquisadores de outros países, para que nós possamos identificar e avançar em algumas doenças iguais a essa e outras que possam também ser afeitas a nós por causa da nossa etnia africana. Nós teremos uma campanha de saúde da população negra. Existe uma política nacional de saúde da população negra. E, Walter, abrindo um parênteses, dentro do DF existe a política distrital de saúde da população negra. Hoje no Brasil, somente 3% da federação que existe replicada essa política nacional de saúde da população negra.
54% da população brasileira, somente 3% dos entes federados existe essa política Por que implantada. essa barreira que não deixa expandir? O racismo estrutural, como bem o Dr. Delfim falou, o racismo estrutural ele faz com que as políticas ligadas à população negra, ela tem um limite. Você só pode chegar a um limite. Desse limite você não pode passar. E o racismo estrutural faz com que essas políticas necessárias para essa população, majoritariamente no Brasil, ela tem algumas dificuldades, né? De que se acham não necessários, ou esses negros não estão nesses locais de decisão para que essa política chegue ali. Então você me perguntou de alguns avanços, este é um dos avanços. Nós vamos poder fazer aqui no Distrito Federal, implantar esse projeto junto com a Espanha, para que nós possamos levá-lo para outros países da América Latina e países da Europa. Então a ideia da Espanha é que a gente consiga avançar nisso. Eu falei de diabetes mellitus, eu falei de hipertensão arterial, que são doenças afeitas a nós negros. Durante a Covid, nos grupos de risco, quais eram as comorbidades? Hipertensão arterial e diabetes mellitus. Por que a população negra não foi colocada no grupo de risco? E um pouco respondendo essa pergunta, por que a maior letalidade durante a Covid foi da população negra? Então você vê a dificuldade que nós temos de implementar. Quando eu falo de políticas públicas, são políticas públicas estruturantes. A saúde é uma delas, em que nós ainda não conseguimos discutir com uma evolução para que nós possamos aperfeiçoar, estudar. Durante esse projeto também teremos pesquisas, teremos profissionais de universidades onde tem curso de medicina, para que esses profissionais possam ir a campo, para que possam fazer pesquisa com a população. Eu falei da doença falciforme, Walter. A mulher hoje, com doença falciforme, ela não pode engravidar, porque ela corre um sério risco de poder ali ter problema durante a gravidez. Sequer a mulher negra sabe disso, né? Sequer a mulher negra sabe do acesso que ela tem. Então, nesse aplicativo, nós vamos mostrar quais são os medicamentos, aonde buscar esses medicamentos, aonde tem, quais os programas que nós temos para que essa população negra tenha acesso à saúde. Eu estou falando assim de avanços, ainda no Brasil, nós ainda caminhamos lentamente, né? Ligado a essas questões de política pública. A educação, como bem disse a doutora Ana sobre isso, a Lei 11.645, a antiga 10.639, é uma amostra. Porque a história contada no Brasil, não é a história de nós negros. É a história eurocêntrica em que o negro parece que ele nasceu da escravidão, né? Parece que a nossa história do Brasil nos livros só conta a partir da escravidão para cá. Muitas pessoas acham que as pessoas que vieram de Portugal escravizados eram pessoas de trabalho braçal. Não, vieram médicos, engenheiros, vieram vários médicos de especialidades que foram retirados das suas casas, do seu convívio e da sua atuação para vir aqui, né, e ser escravizado do Brasil. A parte tecnológica, né, que a África tem tanta contribuição aqui no Brasil. Você tem ideia, o primeiro Homo sapiens que se descobriu foi na África, né? Se a gente falar da invenção da roda, aonde que foi? Foi também na África. Os matemáticos, né? Todos da matemática, a engenharia... Química, todas foram ali... dados, né, mostram que vieram da África. Então essa história não contada do Brasil, da África, ela faz com que tenha um dos maiores malefícios da população negra no Brasil. E eu costumo sempre dar esse exemplo. Toda menina, independente da cor da pele, né, ela quer ser uma princesa. Tanto negra quanto não negra. Ela quer ser uma princesa, né, que ela vê nos contos de fada. Só que a mulher negra ela não pode ter esse sonho. Porque as princesas e rainhas dos filmes e dos desenhos geralmente são louras e dos olhos claros. Essa história não contada, ela deixa de mostrar para essa menina e para esse menino negro, Walter, tantos príncipes lindíssimos, tantas princesas negras lindíssimas da cor da pele dela, tantos reis negros da cor da pele dele lindíssimos, tantas rainhas lindíssimas, e faz com que cause um dos grandes efeitos é a questão da baixa autoestima, do belo e do bonito no Brasil não está em nós negros. Então essa história do nosso povo não contada é um dos piores
malefícios e efeitos nocivos à população negra. Então, quando eu falo de políticas públicas, Walter, eu falo disso, sabe? Eu falo da importância de nós discutirmos a necessidade de que nós tenhamos políticas efetivas e permanentes. Permanentes, eu quero repetir, permanentes. Para que a gente não crie uma política hoje, daqui 2 anos tem que voltar de novo nela, como a Lei 11.645. Até hoje nós estamos discutindo a implementação dela. Essas questões ligadas à saúde, falei da economia. Da economia, eu gosto muito de, em palestras, falar sobre economia. Porque acho que nós negros só falamos de cor da pele e não conseguimos discutir sobre outros temas. Podemos discutir sobre tudo. Sim. E podemos mostrar a nossa participação em todas elas. Então, quando nós discutimos políticas públicas ligadas à questão do racismo estrutural, ela é muito importante hoje no Brasil, e nós vamos ter que repetir isso sempre. Sempre. Onde nós estivermos, nós temos que repetir sempre a necessidade de nós avançarmos nesse campo e fazer com que essa eliminação ela seja. Eu não quero mais continuar nos meus discursos falando sobre o problema, eu quero resolvê-lo. Né? Falar sobre o racismo, eu quero eliminá-lo. Eu não quero continuar falando das mesmas dificuldades que a minha mãe e meu pai tiveram lá atrás, que hoje continuam. Mas sim, eu quero que nós possamos discutir realmente o que nós conseguimos de fato e efetivamente construir juntos, independente da cor da pele, mas que nós possamos eliminar esse racismo no Brasil. Doutor Pedro pediu fazer um paralelo com a fala do Dr. Juvenal, quando ele fala sobre a história do Brasil não contada. A capoeira, que é uma modalidade esportiva de criação nacional, criada no nosso país, a história nos conta que ela foi criada na época do Brasil, onde a escravatura existia, e dentro das senzalas eles criaram uma forma de se proteger dos senhores de engenho. E a única previsão legal que existe hoje sobre a capoeira, reconhecida como uma modalidade esportiva, ela veio ela está dentro do texto do Estatuto da Igualdade Racial. É uma modalidade esportiva que, na minha visão, tem um valor absurdo, e eu pesquiso muito essa área de esportes criados no Brasil, é meu foco de pesquisa dentro do direito esportivo. Só que a capoeira ela não é valorizada. A capoeira é vista como uma expressão cultural, uma arte. Para mim, ela é uma das artes marciais mais completas que se tem, dotada de extrema plasticidade e extremamente efetiva. Ela é nociva quando você encaixa ela dentro de um ambiente de competição de luta, como o MMA, por exemplo, sabe? E ela é vista como uma modalidade à parte. Ela não é valorizada. É criada no Brasil e a sua previsão de reconhecimento veio dentro do Estatuto da Igualdade Racial. Talvez seja uma ideia daquele Brasil que a história não é bem contada. Foi criada por negros. E por isso ela não deve ser reconhecida, por isso ela não deve ser valorizada. Essa é uma pergunta que eu me fiz quando pesquisando sobre esse assunto e lendo, né, literatura sobre a história da capoeira, me veio esse questionamento. Por quê? Existem alguns relatos de estudiosos ligando muito a questão da capoeira ao drible do futebol. Né? Desde os escravos eles traziam essa questão da capoeira e tinha muito a ver com o gingado, do drible. E tem alguns estudos já sobre isso, assim, que mostra essa origem, né? Principalmente dos negros ali no futebol, desse gingado. É interessante. Sim, até é um ponto que eu comentaria juntamente com o Pedro, justamente essa questão do drible, né? Originário justamente da população negra. Da população negra justamente foi a partir da ginga, dessa influência da capoeira, mas também como forma de escapar até de bordoadas, né? Quando o negro, enfim, era convidado a participar de alguma partida de futebol, que no início era só para brancos, eles utilizavam justamente do futebol como uma desculpa para justamente bater, caçar pessoas negras, né? E um recurso que foi utilizado a partir da ginga, o recurso técnico, foi justamente o drible, daí que veio isso, né? Enfim, a gente pode aprofundar esse debate na questão do jogador negro hoje em dia, da nossa raiz aqui cultural brasileira, por conta disso, mas essa é a origem. E essa origem de campos, né? Sim. Os escravos usavam a terra, né? Sim. E é ali que eles praticavam tanto o esporte quanto a capoeira. A nossa história, a contribuição da população
negra no mundo, ela é muito grande, né? Ela é muito grande, e em todas as áreas. E a importância de que nós, além de falar, né, e de que nós criemos documentos, né? Nós precisamos, somente vocês, né, mais da área da academia, que a gente possa criar mais documentos, e além de documentos que já existem vários, mas a publicização deles, né? O racismo estrutural ele faz isso, né? O racismo estrutural ele não deixa que as informações que pertencem a nós, povo negro, acabe chegando ao nosso próprio povo negro, né? Como se essa questão, né, da escravização, de sermos inferiores aos não negros, e quando eu falo de limite, é esse limite de nunca conseguirmos mostrar a intelectualidade e a capacidade que o negro tem em todas as áreas no Brasil, né? A capoeira, 2016, eu era secretário nacional já, e teve a Olimpíada no Brasil. E na época a gente tentou colocar a capoeira como o teste, né? Que a gente tem sempre uma modalidade de esporte como teste. Mas infelizmente a gente não conseguiu naquele ano. Mas é algo que eu vejo a necessidade. A própria Lei 11.645, né, doutora? A capoeira já era para estar nas escolas como ensino da África, porque tem a lei que garante. Então a capoeira já era para estar em todas as escolas do Brasil, porque nós temos uma lei que garante isso. E repito de novo, o racismo estrutural, por isso que é importante a gente falar do racismo. Como a doutora falou, enquanto a pessoa ela não reconhece o que é o racismo, ela não combate, ela não consegue nos ajudar a eliminar. E essas barreiras estruturais é que nos dificultam, né? Dizer que essa é a maior barreira que a gente tem. Sim. Não há um reconhecimento social. Para as pessoas, o racismo, ele eu xinguei. Eu nunca xinguei você. Eu tenho um amigo preto. Na minha casa, sempre tem pessoas pretas frequentando. Sim, e o que você faz para combater? Essa atitude que aconteceu, esse racismo que aconteceu, aquilo não foi racismo. Aquilo foi uma manifestação inflada das pessoas que estavam assistindo o jogo de futebol. E isso é inerente ao futebol, né? E essa foi uma das maiores barreiras que nós tivemos, inclusive, para fazer a legislação se tornar a legislação que é hoje, né? Tudo começava muito de forma jocosa. Eu não tinha intenção. Só estava brincando. Joguei uma banana. Você é macaco? Você não é macaco. Mas veja, quando a gente está falando de acometimento de crime, a gente sempre tem que olhar a intenção. Então, socialmente, todo mundo entende se eu virar e falar assim. O Walter me faz uma pergunta e eu falo, Walter, você não sabe disso? Mas tu é burro, hein? Se eu falo um negócio desse, automaticamente para-se até o programa. Porque já se entende que isso é uma intenção de fazer um comparativo com a falta de capacidade cognitiva. Mas há uma dificuldade muito grande de se entender que quando a pessoa chama o outro de macaco ou faz uma pessoa preta ser comparada a um macaco, eu estou chamando ela de primata. Então, essa é uma reprodução do racismo e talvez uma das maiores barreiras que a gente tenha é exatamente isso, fazer a conscientização. Isso é racismo, para daí haver o verdadeiro combate. Uma pergunta que eu deixo também para a senhora. As redes sociais, hoje no mundo todo, elas, de alguma forma, elas têm, de certa forma, contribuído para acabar com o preconceito, com o racismo, ou ela, de certa forma, está sendo usada para expandir, portanto, mais ainda o racismo? Eu vou falar que ela está fazendo um trabalho muito grande, né? Algumas pessoas vão discordar, mas ela está fazendo um grande trabalho de informação. Nós temos uma possibilidade de informação de massa, depende de como você usa a sua rede social. Eu uso a minha rede social para entregar informações sobre essa. Se eu quero fazer o combate sobre o racismo, faço vídeos curtos, porque hoje em dia a nossa maior dificuldade, eu como professora de graduação, é eu estar competindo com todos os conteúdos das redes sociais. Então eu vou lá na rede social, faço um vídeo de 1 minuto, mostrando uma atitude racista e falando, o que é isso para você? Né? E aquilo ali vai fazendo com que haja um avanço, as pessoas assistem e falam, gente, eu gosto do seu conteúdo, eu não sabia. Então eu acredito sim, mas tem muita gente que fala, mas ali as pessoas colocam o seu ódio e, né, ficam disseminando a raiva. Não, eu acredito sim que existe uma possibilidade de acesso de massa.
As redes sociais, se elas bem utilizadas, elas conseguem sim trazer conteúdos como os que a gente não consegue implementar na escola, porque a gente tem a barreira, né, da Secretaria de Educação. Eu estou falando só a nível do Distrito Federal, a nível nacional. Mas se eu vou lá dentro e coloco um conteúdo dizendo que a capoeira ela é um esporte, assim como o karatê, né, que é uma luta assim como o karatê, a pessoa fala, gente, mas eu não sabia. Não é uma manifestação cultural que a gente só pode fazer no dia 20 de novembro? Não, é uma manifestação que a gente pode estar fazendo, é um esporte que pode estar sendo praticado. E por que não está nas Olimpíadas? A partir do momento que as pessoas começarem a conhecer, é que a gente vai poder levar. Então, eu acredito sim que as redes sociais, elas têm, se bem trabalhadas, elas podem estar trazendo, sim, um conteúdo muito interessante que pode estar atingindo a nível de alcance imenso, né? Lembrando que, quando a gente faz um conteúdo na rede social, a gente tem ali 1.000 seguidores, mas o alcance é de 20, 30 mil pessoas. Eu poderia estar panfletando na rua, né? Quem é da época do panfleto aí vai lembrar, que eu não ia conseguir atingir nem um terço. Mas eu posso fazer um vídeo ali, que muito bem pronunciado, vai ter uma repercussão enorme. Doutor Pedro, o senhor também gostaria de ouvi-lo nesse contexto também das redes sociais, principalmente focando o esporte e fazendo um recorte ainda em relação, já que falamos aqui da Olimpíada, da Paralimpíada, né? Ou seja, os nossos atletas que de alguma forma estão aí disputando, enfim, tentando também obter aquele patrocínio que geralmente aqui no nosso país só se patrocina quem ganhar medalha, aí o pessoal corre atrás, mas antes é difícil, né, de alguma forma fazer com que o nosso atleta, e principalmente o atleta da Paralimpíada, ele consiga, portanto, aí um bom patrocínio. Como é que o senhor também avalia essa questão? Olha, eu, por ser um profissional que atua no mercado do esporte, na grande parte do meu tempo de trabalho, eu gostaria de viver só de esporte, mas infelizmente não é possível aqui em Brasília, enfim. Quero atingir esse patamar, mas ainda não consegui. Eu vejo que a política pública esportiva no Brasil, ela está muito voltada para o desenvolvimento do futebol masculino. Agora, o futebol feminino tem ampliado o nível de políticas públicas, políticas privadas, obrigações de clubes a criarem equipes femininas para poder disputar, por exemplo, a Libertadores da América. E quando a gente vê que mesmo dentro desse espectro de tantas modalidades que existem sendo praticadas no Brasil, o futebol é a maior, depois vem as modalidades olímpicas, e dentro das modalidades olímpicas você ainda tem ali a dificuldade de muitas modalidades a terem acesso ao recurso público, a terem a capacidade de apresentar um projeto pela Lei de Incentivo ao Esporte ou captação de uma emenda parlamentar para executar e conseguir prestar contas de maneira adequada, sem sofrer depois eventuais punições pelos tribunais de contas. Nós vemos que a concentração do recurso, a concentração da intenção do governo, de maneira geral, independente de quem esteja agora, de quem estava no passado, ela está sempre muito voltada para o futebol e para as modalidades olímpicas. As modalidades paralímpicas, as competições paralímpicas, elas têm crescido, elas têm se desenvolvido, mas mesmo assim, para esses atletas especiais, para os para-atletas, ainda existem muitas barreiras, que é um reflexo da sociedade. No esporte não é diferente. O esporte está inserido dentro do espectro social. Agora, um para-atleta que consegue utilizar as redes sociais para captar a atenção da população de maneira geral, ou captar a atenção de empresas que têm o costume de patrocinar essas modalidades e mostrar para eles a importância de incentivar, a importância de aportar, a importância de andar lado a lado para que eles possam ter um alto desempenho esportivo, competir nos Pan-Americanos, competir nas Paralimpíadas. A rede social ela pode ser uma ferramenta, se for bem utilizada, muito potente para tirar o foco, principalmente dos patrocinadores, e aí aqui eu falo de empresas, porque pessoas físicas também podem patrocinar por meio das leis de incentivo, né, da dedução do imposto de renda, para que esses patrocinadores tirem o foco apenas do futebol masculino, apenas das modalidades olímpicas, e vejam que os para-atletas, de maneira geral, são os que mais precisam de apoio, são os que mais precisam de aporte, de suporte e de condições de trabalho. É como eu vejo, e a rede social ela certamente
se bem utilizada, se tiver uma boa assessoria ali de comunicação, de marketing, de imprensa, ela pode ser uma ferramenta muito grande para captação de recursos. E aí, eu faço aqui um parênteses, foi uma vitória tida ano passado no Congresso, que alterou a lei de incentivo, e agora pessoas físicas vão poder apresentar projetos para captar. Inclusive, eu tenho um cliente que é um paratleta, ele é paratleta do tênis de mesa, e ele sempre dependeu muito de vender rifas, sempre dependeu muito de conseguir doações, sempre dependeu muito disso. A lei, essa alteração legislativa está sendo ainda regulamentada no âmbito do Ministério do Esporte, mas dentro em breve, pessoas físicas vão poder também apresentar projetos e se valer dos incentivos fiscais que o governo propõe por meio da dedução dos impostos, seja de rendas, seja do ICMS, ISS, depende do âmbito, se federal, municipal, estadual do projeto. Doutor Rafael, vamos também falar um pouco sobre aí as redes sociais, no contexto do qual nós estamos aqui a abordar? Sim. Quando eu penso em rede social, automaticamente eu me remeto àquela frase que não é que está tendo mais racismo hoje em dia, ele está sendo mais visto e mais documentado, mais registrado, né? Então, essa é uma outra faceta da rede social que eu entendo como interessantíssima no sentido de estar expondo pessoas que estão até, de certa forma, se manifestando de forma odiosa. Mas é importante que a gente esteja vendo essas manifestações acontecerem para que a gente use isso como um diagnóstico social. A gente pega o retrato da rede social, olha aqui o tanto de manifestação racista que está tendo. Isso aqui é um reflexo de como a sociedade está pensando, como está se comportando. E aí, quando a gente pensa nisso, também automaticamente me remete aos limites da liberdade de expressão. Acho que é um tema que está sempre em voga, está sempre sendo comentado, ainda mais no contexto de fake news que a gente está vivendo hoje em dia, né? Então, no contexto da rede social, muitas pessoas acham que a liberdade de expressão dela acaba extrapolando, irrestrita. Mas a verdade não, né? Assim como na própria sociedade, qualquer outra esfera, na internet também, na rede social, também é um campo passível de penalização e de punição a partir da identificação da pessoa. Acho que a grande dificuldade justamente é a identificação daquele ser ali que pode se esconder através de um outro perfil, enfim, de coisas nesse sentido. Então, eu vejo a rede social como importantíssima também para expressar como um retrato social do que está acontecendo, para além da questão lógica de incentivo, de conscientização, de maior alcance da população negra, que já foi muito invisibilizada e é até hoje invisibilizada, né? Então, é difícil não fazer um paralelo, né? Traçar uma comparação com, por exemplo, o esporte, que a gente entende como um ambiente contemplativo, assim, integralista, né? Que consegue congregar vários tipos de pessoas. A internet, teoricamente, seria um ambiente democrático de todo mundo ter acesso, né? Até a pessoa que tem pouco acesso a recurso financeiro tem acesso a um celular com a internet, tem um Wi-Fi público. E, então, traçando esse paralelo, né? De dois ambientes, teoricamente, em que universalistas, né, digamos assim, é importantíssimo a gente entender os limites da liberdade de expressão em cada um desses espaços e como que a gente pode utilizar isso de uma forma subversiva em relação ao que a gente tem verificado em termos de racismo, em termos de subjugação e invisibilização da população negra. Doutor Juvenal, ainda nessa mesma linha, né? A rede social, enfim, no trabalho que é feito em torno de ampliar, portanto, as políticas públicas, é uma ferramenta importante? Sim, Walter, ela é muito importante, né? Ela é muito importante porque o racismo ali é um lugar em que ele é presente e a visão de alguns de que ali é uma terra sem lei, né? Dr. Teó falou muito bem sobre essa questão de liberdade de expressão. Há um equívoco, muitas vezes, sobre essa liberdade de expressão. Liberdade de expressão, quando você pratica o racismo, ele passa a ser crime, né? Então, as redes sociais elas são muito importantes para que nós possamos realmente mostrar esses equipamentos. Eu vejo a rede social um local onde o racismo ali, ele é muito rápido disseminado, né? Ele é algo que muitas pessoas, quando praticam o racismo, ela faz com que outras ali interajam, concordem, compartilhem. Por isso hoje, muitos estados hoje têm delegacias, né, de crimes cibernéticos. Muitas pessoas se escondem, né, ali
em perfis, né? Criam perfis fakes para que possam ofender as pessoas. Mas, Otto, eu posso entrar um pouco na linha da Conmebol ali? Lá. Então, uma repercussão nacional, essa fala do presidente da Conmebol, e essa, né, pelo menos ali o indicativo de que haverão algumas modificações no sistema ligado do combate ao racismo pela Conmebol. Essas ações estão sendo feitas porque o presidente teve essa falha e a repercussão foi negativa mundialmente. Mas nós tivemos outros casos, né, de racismo, tanto na América Latina quanto no mundo. E a gente falando sobre o que fazer, né? O Dr. Teófilo falou de algumas ações. Aqui no DF, no ano passado, o governador Ibanez ele promulgou a lei Vinícius Júnior, de combate ao racismo, né, nos estádios e espaços esportivos. E nós estamos, na Secretaria de Justiça, na fase de elaboração de um protocolo. Esse protocolo vai se chamar Cartão Vermelho contra o Racismo. E nesse protocolo nós vamos, além de campanhas educacionais, esse protocolo ele vai mostrar para a população ali o que fazer quando há um caso de racismo, né, nos jogos, nos estádios. Mas o mais importante, que é o trabalho de letramento racial às empresas de segurança e vigilância, aos clubes de futebol, de vôlei, de esporte do DF, um letramento racial aos torcedores, às torcidas organizadas aqui no Distrito Federal. E nós vamos trabalhar essa questão desse letramento. O letramento ele é importante porque ali mostra o que é o racismo, para que essas pessoas entendam e para que essas pessoas elas possam combatê-lo. Então, esse protocolo que nós iremos criar aqui no Distrito Federal, nos estádios e espaços esportivos, nós temos já o segundo passo, que é o protocolo fugindo um pouco do esporte, né, também em shows, né, culturais, espaços culturais. Mas na questão do futebol e na questão do esporte, se nós não termos ações iguais a esta, a Conmebol precisa fazer algo nessa linha. E o Dr. Teófilo falou muito bem, financeiramente, só a punição financeira ela não resolve, né? Porque é uma questão cultural. Se eu não trabalho igual na questão desse protocolo que nós vamos fazer, de que aquela quadra lá da Ceilândia, aquela quadra lá do Gama, quantos casos de racismo a gente vê em escolas aqui, principalmente particulares, em que há os jogos ali, há os gritos, os cânticos racistas a esses postos. Se nós não chegamos nessa ponta e mostramos primeiro para que seja aquela diretora da escola, seja aquele professor de futebol, seja aquele professor de basquete, a necessidade dele saber o que é o racismo e o que ele tem que fazer quando esse racismo vai acontecer, não vai adiantar. Então não adianta eu só punir porque aconteceu. Não, qual é a prática que eu vou para que isso não aconteça? É a prática da prevenção que tem que ser feita. Quando houve esse caso com o Luíde e a torcida ali, ela fez os cânticos, eu tenho que atingir o foco. Se elas estão os cânticos, então é uma cultura, será que é do país ou é da torcida? O que eu tenho que fazer para que essas pessoas tenham consciência de que isso é racismo e que o racismo é crime? Então, a Conmebol não adianta, pode colocar o valor que for. Se não tratar na raiz e não criar um protocolo e que trabalhe as mídias sociais, e que trabalhe a questão educacional, e que trabalhe a questão cultural, nós não vamos resolver, né? Então, é muito importante que a Conmebol ela se conscientize disso, né? E repito, se não fosse a fala do presidente, a Conmebol sequer estaria pensando, e se não fosse a repercussão internacional, a Conmebol sequer estaria pensando em realmente criar alguma ação para combater o racismo, né? Então as redes sociais é muito importante nisso, né? A pressão popular, através das redes e com tantos institutos, aqui no Brasil, o Senado Federal, o governo, todos se posicionaram. Se não fosse uma ação igual a essa, a gente não... Então o racismo no Brasil é sempre assim, né? As ações elas só acontecem depois que acontece algo.
e não se trabalha a prevenção. Então, o caminho que eu vejo para a Conmebol é um protocolo igual a esse que nós vamos lançar aqui, Walter. Espero que ainda nos próximos meses, e fazer com que nós aqui do Distrito Federal continuemos conscientizando a população através de letramento racial. Um exemplo, o Senado nos procurou agora e nós vamos fazer letramento racial de todos os vigilantes e policiais do Congresso Nacional. É extremamente importante, Isso. porque eu tenho uma história horrível que aconteceu. Íamos fazer a sustentação oral. Um dos advogados, um homem preto, né? Quando eu falo homem preto, eu volto a dizer com relação ao grau de pele retinta. Então, um homem preto estava na BMW e na hora que ele saiu da BMW, o segurança falou: o motorista entra pela outra entrada. Não, doutor, eu sou advogado, eu estou indo fazer a sustentação. Então, existe um entendimento social de que aquele homem preto só pode estar dirigindo aquela BMW se for para alguém, não é dele. Né? Então, existe a necessidade. Aí, claro, se fizesse a reclamação, essa pessoa ia ser mandada embora, mas e o foco? É igual matar a barata, cadê o ninho? Isso. Então, eu preciso ir lá em cima, eu preciso falar com toda a direção, eu preciso demonstrar para essas pessoas que estão acostumadas a seguir a pessoa negra dentro do shopping que ela está indo ali para consumir, porque ela tem o direito de estar ali consumindo. Se não existe nenhum protocolo dizendo, nenhuma afirmação, nada, comprovando que aquela pessoa tem a intenção de fazer qualquer coisa, como qualquer outra pessoa que vai e volta, essa pessoa ela tem o direito de seguir livre para qualquer lugar. Então, eu preciso falar no geral. E aí, não posso tirar o foco das redes sociais, porque as situações que nós tivemos aqui de racismo no Distrito Federal com relação a jogos dentro da escola, envolvendo 2 escolas particulares aqui, as crianças fizeram o trabalho que a escola não fez, de parar o jogo e dizer: ei, isso que você está falando aí é racismo. Eu estou sofrendo racismo, para esse jogo aí. Eu vi na internet que eu estou sofrendo racismo. E só aí que a escola se pronunciou. Então, para ver a dimensão das redes sociais e a necessidade da gente estar fazendo um trabalho aí de informação geral. Eu tenho um caso também e da importância desse protocolo. Doutor Pedro. Doutor Juvenal. Ano passado eu prestei serviços para um evento cultural aqui em Brasília, e no dia da abertura, no dia do lançamento, houve um caso de racismo. Eu, como jurídico, né, do evento, fui notificado, me avisaram, eu não vi, eu não estava lá, eu estava em outro local, era um ambiente grande. E aí trouxemos a pessoa que sofreu a discriminação na nossa sala, né, de operação ali, ouvimos ela, e essa pessoa era um ativista no combate à discriminação racial. E eu confesso a você, sendo muito sincero, que eu não sabia como proceder. E ele falou exatamente isso: é preciso que tenha um protocolo de combate à discriminação em eventos culturais no Distrito Federal, para que, quando acontecer com outra pessoa que não eu, que sou mestre nessa causa, sou sociólogo, antropólogo, pesquiso sobre isso, sou ativista, tenho uma presença nas redes sociais muito forte, para que as pessoas da produção cultural, as pessoas que estão na organização do evento, saibam o que fazer, como proceder e como tratar esse caso, principalmente a pessoa que foi ali agredida. Foi verbal, mas não deixou de ser um crime efetivamente. Doutor Rafael. Sim, e aí quando a gente entende o racismo como um fenômeno coletivo, né, digamos assim, e aí a gente passa de novo para a seara esportiva, é importante entender de que forma a gente vai conseguir atingir uma coletividade, dado que o racismo é um fenômeno coletivo, né? Ainda que seja praticado por um indivíduo, né, especificamente, mas como é que a gente pode atingir essa coletividade? É por isso que naquele primeiro bloco eu falava sobre a previsão de punição desportiva. É muito fácil a gente se colocar, levantar uma bandeira antirracista ou até utilizar a rede social para aderir a uma campanha de não ao racismo, mas a gente vê a possibilidade do nosso clube do coração, a nossa paixão envolvida ali, a possibilidade do nosso clube perder pontos e até mesmo ser eliminado de uma competição, aí as pessoas já ficam: opa, veja bem, pera lá, vamos ver, então, tem que identificar a pessoa, tá? A gente sempre tem algumas barreiras quanto a isso. E também foi muito importante que o Dr. Juvenal colocou em termos de letramento racial, né? É importante a gente também abordar algumas falácias sociais, por exemplo. No caso até que a doutora Ana comentou, né, que um funcionário abordou o advogado e até encaminhou. Muitas vezes essas manifestações racistas acontecem também a partir de pessoas negras, mas não é porque elas são racistas, né? Porque o racismo pressupõe uma vantagem em função daquela utilização racial, né? Não é só porque ela proferiu alguma fala que pode ser
considerada de cunho racista que ela pode ser considerada uma pessoa racista. Isso também acontece tanto pela falta de letramento racial, mas porque uma das facetas do racismo é justamente o auto-ódio. Então, a pessoa não se reconhece como um indivíduo, uma pessoa negra, por exemplo, ela não se reconhece como um ser, um sujeito passível de direitos, então ela acaba reproduzindo o racismo, mas ela não pode ser considerada um sujeito racista, né? Vai acabar um pouco com algumas falácias de o próprio negro é racista com o negro, né? Isso é uma completa falácia, né? A gente tem que combater algumas coisas nesse sentido e é importante a gente aproveitar o espaço para isso também. Porque, porventura, pode acontecer de um torcedor fazer alguma manifestação racista, querendo, entre aspas, provocar um outro atleta, ele é negro e a pessoa vai falar, olha, mas tá vendo? É uma pessoa negra que está se referindo a um outro negro. Mas é importante a gente entender que isso também é uma faceta do racismo, né? Então, mais importante do que nunca é ter um letramento racial para que a pessoa se reconheça como um indivíduo passível de direitos e, como tal, pare de reproduzir o racismo, né? Tem uma diferença entre ser racista e ser uma pessoa que reproduz o racismo, né? Porque, de novo, ser racista pressupõe uma relação de vantagem, na qual você subjuga o outro e adquire determinada vantagem em função disso. O senhor estava concluindo. Perfeito. E é interessante essa analogia que você fez, doutor Rafael. Uma coisa é a gente nascer com a pele preta. Outra coisa é nós nos tornarmos negros. E esse ato entre eu nascer com a pele preta e me tornar negro tem a ver muito com essa condição dessa pessoa no Brasil. Como nós falamos aqui agora durante a tarde. Um país em que eu aprendo desde pequeno que o meu cabelo crespo é cabelo ruim. Que eu aprendo que o belo e o bonito não está em mim. Ser a princesa. E que eu não vou poder ser a princesa. E que muitas crianças negras, devido a esse racismo, querem lixar a pele ou limpar a pele para que a pele clareie. A tendência é ele demorar a se tornar negro. Quem quer ser negro? Num país em que ele sabe que a mãe e o pai sofreram a mesma coisa que ele desde criança. Então existe esse ato entre a pessoa nascer preta e se tornar negro. E tem muito a ver essa questão da conscientização. O racismo, o período de escravização foram mais de 300. Nós estamos a 137 desse período. Então ainda essa população negra, a partir do momento em que ela, me tornei negro, aí sim. Aí é aquela mulher e o negro que vai estar com a gente nas fileiras aqui, lutando contra o racismo. Mas antes dessa conscientização, o pensamento é o mesmo. A escravização e a questão ligada ao negro inferior, ao não negro, ela é para todos, independente da cor da pele. Nós fomos conscientizados assim. Da mesma forma de que a menina briga com o boneco e o homem e o menino com o carrinho, a questão racial, ela foi aprendida e foi colocada também a negros. E essa questão de racismo do Rafael, isso aí perfeito, essa classificação. Agora, quando muito se fala isso sobre zumbi, né? Muita gente fala assim, zumbi tinha escravo. Vocês falam de zumbi, mas zumbi tinha escravo. Tá, você sabe como era a economia naquela época? Em que todos tinham escravos? Zumbi fazia parte da economia local ali, em que a economia era como... né, eu sou de Minas, do interior de Minas, era ter gado, todo mundo tinha um gado ali. Ali era ter escravos. Mas usam essas não só frases, mas essa ideia para nos menosprezar ou tirar a nossa luta, invalidar a nossa luta. Né? Sem o entendimento de que ainda ali acobertada de brincadeira, acobertada, isso é o bullying, não, isso é racismo, racismo é crime, é diferente, bullying de racismo. Não, eu estou só brincando. Não, recreativo, racismo recreativo. Então, Walter, é muito importante quando a gente consegue desmistificar essas histórias para invalidar a nossa luta, invalidar e nos colocar sempre abaixo do não negro. Né? Essa questão que eu falei da questão do judiciário, ela é muito grave, porque é no judiciário em que ali nós temos as decisões. Né? E você não ter negros no alto da pirâmide
é um dos principais prejuízos que nós temos no Brasil. Em 16 anos de atuação na advocacia, efetivamente no Distrito Federal, eu vi 2 pessoas pretas. Olha. Um representante do Ministério Público e um juiz. Olha. Isso é inadmissível Total. no Distrito Federal. A gente não ter magistrados. Isso. E aí a gente fala do princípio da imparcialidade, né? Mas se eu não tenho o princípio da imparcialidade sendo julgado também por pessoas negras, eu consigo efetivar a parcialidade. Né? É uma via de mão dupla. Verdade. E se você não tem alguém ali que sente na pele, a decisão ela não é imparcial. Perfeito. Bom, já estou administrando o encerramento do nosso debate, que realmente está muito bom e o tempo passou rápido. Então vamos fazer o seguinte, começando com a senhora, doutora Ana, 1 minuto e meio para a senhora ficar à vontade para expor o que a senhora achar necessário. Primeiro, muito agradecida, muito grata, né, pela presença de todos estarem aqui. Eu falei que essa conversa aqui foi parecendo uma conversa de dentro de casa, né? E é que a gente conseguiu compartilhar com o Brasil, sendo que com muito conhecimento de todos os participantes. Então, o que eu posso dizer é que a gente tem que efetivamente trabalhar para o fim da necessidade de discussões como essa. E a gente só vai conseguir trabalhar efetivamente para o fim de discussões como essa quando a gente conseguir combater o racismo. Até a gente olhar para anos atrás e falar, nossa, sabia que se falava de racismo antigamente? O que será que era? Mas não porque as pessoas não conhecem, sim porque não praticam mais. Esse é um sonho, né? Então, que as pessoas continuem trabalhando, que as redes sociais sejam utilizadas. Eu utilizo a minha rede social, né, fazendo merchan, utilizo a minha rede social com essa finalidade de fazer as pessoas conhecerem, para que efetivamente a gente não precise mais falar sobre isso, porque não vai precisar mais de legislação sobre isso. Muito obrigada a todos. Bom, doutor Pedro, vamos também com 1 minuto e meio, fique à vontade. Perfeitamente. Agradecer também a oportunidade. Eu nunca tinha gravado um programa de rádio, é a primeira vez, eu sempre tive muita vontade, então hoje... Seja bem-vindo ao batismo. Eu realizo uma vontade que eu sempre tive. Estamos num ambiente de radiodifusão, as pessoas não nos veem, só nos ouvem. Mas hoje nós estamos sendo vistos. Estamos sendo vistos também, gravados. Eu sou um homem da pele branca, eu estou sentado à mesa com pessoas... 4 seres humanos, 3 homens e uma mulher da pele preta. Eu vim aqui falar sobre o racismo com foco no esporte, diante da minha visão. Me considero uma pessoa com consciência de classe, com consciência social, da importância do combate ao racismo. Essa foi a minha educação dentro de casa. O esporte me ensinou muito também a respeito disso. Espero ter sido claro nas minhas posições. E gostaria de dizer que essa foi uma oportunidade que, infelizmente, eu tenho que reconhecer que eu dificilmente teria. De sentar na mesa com pessoas da pele preta para falar sobre o combate ao racismo, porque tudo que vocês falaram eu concordo e eu nunca, não vou dizer nunca, mas não tive oportunidade de debater o racismo nesse tipo de ambiente com pessoas tão preparadas, com visões tão aprofundadas sobre o assunto, que são... realmente que tem ali o local de fala e o poder de tratar do assunto, porque eu nunca senti na pele, sendo literal. Mas eu entendo o tamanho do problema, eu entendo a necessidade de políticas públicas, a necessidade de combater esse tipo de comportamento, costume, e que a legislação e o crime sejam apenados, seja no ambiente do esporte, seja na sociedade de maneira geral. Então, eu aproveito esse momento para agradecer a todos vocês, por todos os ensinamentos, por todas as falas, por todas as experiências que eu pude aproveitar aqui e espero ter contribuído à altura que se espera um programa da Rádio Justiça. Muito obrigado. Deixa eu chegar também no doutor Rafael Timóteo. Também 1 minuto e meio, doutor Rafael. Perfeitamente. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade. É uma honra estar aqui compondo essa mesa, falando de um tema tão importante, que eu gosto tanto de falar. É até fácil, né, estar aqui compartilhando disso. Agradecer a todos os membros aqui presentes, a condução do Walter nesse programa. Aprendi bastante hoje. Eu adoro quando eu participo de alguma situação que eu possa aprender, né, aprofundar meus conhecimentos. É isso, né? O racismo, infelizmente, é um tema que tem que estar sendo debatido, né? A gente tem que estar sempre vigilante quanto a isso. Quiçá algum dia a gente chegue num ponto em que a data de hoje, né, o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, não seja mais necessário, né? Não precisa mais ter um dia marcado para que a gente repense e reflita sobre isso, né? Também é uma oportunidade de expressar
o que eu venho estudando sobre relações raciais, sobre esporte, sobretudo porque eu também já fui atleta, né? Enfim, homem negro, um atleta, já sofri diversas manifestações racistas também, né? Então falo com um lugar de fala aqui também, para além das manifestações do próprio racismo estrutural na sociedade, né? Então é muito importante, é uma responsabilidade muito grande estar aqui presente, podendo fazer com que minha fala seja alcançada e com que pessoas tenham acesso a esse conteúdo. É muito importante também que cada vez mais pessoas brancas justamente sejam presentes nesse debate, né? A gente normalmente, quando eu participo de debates, né, sobre raças, tem muitas pessoas negras, e que bom, porque a gente tem um lugar de fala, mas é muito importante que o branco participe desse debate, porque o racismo, se a gente for considerar bem, é um problema do branco, não partiu do negro, né? Não é algo que partiu de nós negros, então não era a gente que deveria estar debatendo para resolver isso, devia ser o contrário. Mas enfim, agradeço novamente a oportunidade, é muito legal estar aqui com vocês. Doutor Juvenal. Quero agradecer aqui, né, o privilégio de estar aqui com o doutor Pedro, doutora Ana, doutor Rafael e você, Walter, né? A gente falando sobre racismo, você já sofreu racismo. E eu vejo essa sua coragem de que nós possamos aqui ainda continuar debatendo a necessidade de que... Porque às vezes, dependendo do nosso lugar, muitos acham que nós nunca passamos por isso, né? Então a importância disso de se debater. Eu quero aqui agradecer a oportunidade aqui. Eu falo em nome também da Secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani. E eu quero, esse 1 minuto e meio, 2 frases para mim que são muito importantes sobre essa tarde que nós passamos aqui, né? A primeira é de Mandela, né? Que ele fala que ninguém nasce odiando, né, o outro, seja por sua cor da pele, seja por seu credo, religião, mas da mesma forma que a pessoa aprende a odiar, ela pode aprender a amar. E uma frase que eu carrego desde 2016, quando eu estava no Ministério ainda, e era o nosso mote, a luta não é só do negro, a luta é de todos nós, né? Então eu quero agradecer aí a oportunidade, em todo lugar que tiver um espaço em que eu possa falar do racismo e que eu possa falar da necessidade de lutar e eliminar o racismo, Walter, você pode sempre contar comigo. Sabemos disso. E os senhores me permitem, então, já que eu ainda tenho mais 2 minutos, de deixar esses 2 minutos com a doutora Ana Célia Barreto, para que ela, de alguma forma, se expresse sobre o debate que hoje aqui desenvolvemos em torno do Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. Então, com com acordo, portanto, dos demais aqui, doutora Ana, a senhora tem, portanto, 1 minuto e meio, 2 minutos para fechar, portanto, aqui este nosso debate. Eu vou fechar, já que a gente falou muito de futebol, mas a gente não tem como tirar a visibilidade do futebol feminino, né? Então, eu tenho que deixar um abraço aqui para minha sobrinha, Ana Luísa, que ela joga futebol feminino. Ela é uma pessoa que está aí nas cabeças aí, saiu de Brasília com 16 anos, foi chamada devido às redes sociais, porque viram a desenvoltura dela ali dentro também, né, das redes sociais. Então ela foi chamada para jogar num grande time, então a gente não tem como deixar de falar também do futebol feminino, que sofre 2 vezes. Ele sofre pela invisibilização da sociedade toda e ainda sofre com as invisibilizações e as práticas racistas também dentro de campo. Então, são 2 trabalhos. Então, se eu puder fechar isso aqui, já que a gente foi chamado por causa desse episódio triste, mas é claro que a gente trouxe aqui muitas motivações de luta. Então, o que eu gostaria de deixar aqui para a gente incentivem o futebol feminino, né? Se puder fazer esse link, compre o seu ingresso do futebol masculino e assista também o de futebol feminino. Os grandes patrocinadores patrocinem também o futebol feminino. E, principalmente, que a gente possa dar as mãos para poder estar fazendo essa luta em conjunto, né? Para que a gente não precise mais estar falando sobre isso. Então, que a visibilização das pessoas seja de igual forma, igual a Constituição se propõe a fazer. Independente de qualquer coisa, a gente está aqui para poder lutar em conjunto. E aí eu agradeço também a presença da pessoa não negra que está aqui, porque a gente está para andar junto, tá? Para caminhar em conjunto. Doutora Ana, foi um privilégio e uma honra receber a senhora aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado e o convite sempre aberto, tá bem? Muito obrigada. Doutor Pedro, também da mesma forma, foi uma honra, um prazer também
batizar o senhor no microfone de uma emissora de rádio. Seja muito bem-vindo, esperamos tê-lo mais vezes aqui nos debates promovidos pela nossa emissora. Muito obrigado, termina a semana com muita alegria. Doutor Rafael também da mesma forma, um jovem, né, o caçula aqui do debate. Foi também um prazer, um privilégio também receber o senhor aqui nesse nosso debate. É isso, sangue novo na luta. Muito obrigado ao senhor pela atenção e a gentileza. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Doutor Juvenal, que nunca foge à luta, sempre aqui conosco, né, doutor Juvenal? Mais uma vez, Walter, muito obrigado pela atenção. Você e a Ana Cláudia são amigos que eu tenho há muito tempo e sempre estou à disposição e agradeço aí a oportunidade. É isso. E assim chegamos ao fim do nosso debate hoje dentro do Justiça na Tarde, com as participações do Dr. Juvenal Araújo, ele que foi secretário nacional de Igualdade Racial, atualmente é subsecretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. Também o Dr. Rafael Timóteo, que é advogado, mestre em Direito Internacional e Desportivo pela UNB. Como também o Dr. Pedro Matei, ele que é advogado especializado no direito desportivo e vice-presidente do Laboratório de Pesquisa da Academia Nacional de Direito Desportivo, como também a doutora Ana Célia Barreto, professora universitária, membro da Comissão de Igualdade Racial da OAB-DF, pesquisadora do IDDT, que é Igualdade, Diversidade, Democracia e Tributação, e também mestre em Direito e doutoranda. Bom, sou Walter Lima, fiz a condução do programa, que teve a produção da Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Luiz Alves e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Muito obrigado, excelente fim de semana e até o nosso próximo encontro, Brasil. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.